Irmãos, bem-aventurado também pode ser traduzido como feliz. E no início desse ano, a gente acabou de passar por um Réveillon, uma entrada de ano. Ano passado, uma amiga veio e me perguntou: você está feliz? E eu nunca tinha parado para pensar nesse conceito de felicidade. O conceito de felicidade, irmãos, se tornou um pouco abstrato para mim. E eu não tinha parado para refletir sobre isso. Porque o meu maior desejo é ser salvo. É o meu objetivo de vida. É o que eu busco. E felicidade ou tristeza está relacionada diretamente a isso. Para mim, ser feliz é ser salvo. E ser triste é perder a salvação. Então, o conceito de felicidade e tristeza na terra se tornou uma coisa muito abstrata para mim. A ponto de eu não sentir extrema felicidade com uma bênção muito grande e também não sentir extrema tristeza com uma provação muito grande. E eu não tinha parado para pensar nisso até o momento que me foi questionado: você está feliz? E aí eu busquei na palavra e em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Irmãos, se eu passar hoje por uma provação, eu entendo não como uma coisa ruim, mas como algo que Deus quer me ensinar. Então é um momento que eu tenho para aprender, é um momento que eu tenho para crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente e alcançar a salvação. Porque se eu tenho que passar pela provação, eu preciso evoluir em alguma coisa na minha vida. Então, felicidade e tristeza se tornaram conceitos abstratos para mim, porque feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Ou seja, o cristão, quando ele tem a consciência de que ele tem que ser provado por Deus, ele se sente feliz na amargura. Porque ele sabe que Deus está agindo ao seu favor. Ele sabe que ele está passando por aquilo porque é necessário. Ele sabe que Deus está com ele, está ajudando ele a crescer, a amadurecer, está ensinando ele em alguma coisa com o objetivo de ser salvo. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Então, depois da provação e depois de inúmeras provações que a gente passa pela vida, que a gente vai receber a coroa da vida. E é nesse momento que o homem é feliz. Então, eu pergunto para os irmãos: você tem um conceito de felicidade e tristeza bem estabelecido na sua vida? Você fica feliz com coisas boas e você fica triste com coisas ruins? Porque a minha felicidade está estabelecida na salvação. Mas eu não deixo a tristeza tomar conta de momentos ruins. Porque da mesma maneira que você transforma em abstrato um conceito de felicidade, tristeza tem que ir junto, irmãos. São conceitos antagônicos. Eles andam juntos, um oposto do outro. Você não pode deixar de ser feliz e continuar sendo triste. Você não pode ser só feliz e nunca ser triste. Ou você tem os dois ou você não tem nenhum. Eu escolhi não ter nenhum dos dois. Porque para mim o conceito de felicidade, e eu só parei para pensar nisso quando eu fui questionado, para mim o conceito de felicidade é ser salvo. Você já imaginou um momento de ser salvo? Eu não consigo imaginar, Paulo mesmo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. Então, se é um lugar que não tem tristeza e não tem morte, deve ser uma felicidade tão excessiva, que deve ser um momento que a gente não vai nem conseguir se controlar.
Você não vai saber o que fazer, você vai ficar perdido, você vai falar: o que aconteceu? Você só vai ver luz, vai ver seres que você não vai saber o que é. A primeira pergunta que tem na minha mente é: onde está Jesus? Eu imagino, eu desejo esse momento. Então, eu não deixo tristeza chegar perto da minha vida. Mas nenhuma bênção é capaz de me dar a felicidade que eu espero ter quando eu vou ser salvo. Então, a gente tem que ter em mente, irmãos, é um conceito muito, eu não diria pesado, não. Mas eu entendo que a gente tem que abrir mão de certas coisas na terra para tornar o conceito de felicidade abstrato. Para não depender de felicidade para ser feliz. Para não depender de bênçãos para se sentir bem. E para não deixar que as adversidades deixem você mal. Então, que os irmãos possam ter em mente que o momento de felicidade é durante a provação. A gente tem que ser feliz por ser provado, porque Deus te ama, irmão. Se Deus está te provando, Deus quer te ensinar algo, tá? Deus está querendo, porque se Deus desistir de você, você pode ter certeza, não vai ter mais prova na tua vida. Esse aí já era, ó, pode largar de lado, e aí só vai vir coisa de Satanás. Que hoje em dia é muito fácil, irmão, a gente ser enganado. Eu vi um pastor hoje falando que se ele pregando na internet, um pastor americano, e ele falou palavra pesada, irmão, mas palavra, quando a verdade é pesada, né? Ele falou assim: irmão, se você está sendo enganado pelo momento que nós vivemos hoje, você está em iniquidade. Se as coisas que estão acontecendo no mundo hoje te enganam, você está em pecado. Eu fiquei assim, cara, que palavra forte. Você fala isso numa igreja vazia. Igreja quer saber de bênção. Igreja cheia só quer bênção, vitória, prosperidade, quer colher fruto, mas não quer plantar. E a gente precisa plantar a justiça de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser justificados para andar na justiça de Deus, e não na iniquidade. E quando a gente está nesse caminho, é que a gente começa a ver felicidade e tristeza como uma coisa muito abstrata. Eu não quero ser feliz na terra, irmão. E eu também não deixo a adversidade me deixar triste. Porque eu sei que eu preciso passar por aquilo por algum motivo. Para aprender algo. Eu quero ser feliz no momento que eu for salvo. Que a igreja tenha isso em mente, irmãos. Que a gente não pode perder o foco da salvação. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.